Olá, pessoal. Hoje a nossa aula, ela vai ser só mesmo uma espécie de recapitulação do conteúdo que foi dado no terceiro ano, a pedido, né, de alguns alunos que disseram que esse conteúdo ele é complicado. Então a gente vai tentar trazer aqui algumas coisas para que possa facilitar o entendimento da gente, tá? Então, quando a gente fala de especiação, nós estamos falando da origem de uma espécie nova. Então, a especiação ela vai ocorrer por um processo, tá? E aí a gente tem algumas teorias que nós vimos. Então, como é que a gente vai chegar a essas teorias, né? Primeiramente, a gente vai avaliar o que é que vem ser uma espécie. Então, nós temos alguns pontos que devem ser considerados antes de você dizer o que é realmente uma espécie ou que houve o surgimento de uma nova espécie. O primeiro ponto, né, vou trazer para cá o nosso esquema, é a descendência ancestral, tá? Então, essa descendência ancestral vai nos dizer que as espécies descendem de um ancestral comum. Outra coisa é a coesão genotípica e fenotípica, né? Com os estudos da genética, tem que se observar quão semelhante é o genótipo de uma determinada espécie ou de uma determinada população e também as suas características morfológicas e fisiológicas que é expressa no fenótipo, tá? Porém, o que mais é estudado é justamente a compatibilidade reprodutiva. A compatibilidade reprodutiva vai determinar o que é uma espécie biológica. Então, a gente tem o conceito de espécie biológica, que já foi visto, né, que são indivíduos de uma população que podem intercruzar e produzir descendentes férteis. Então, a gente daqui já está falando de reprodução. E o surgimento de uma nova espécie é marcado exatamente pela barreira reprodutiva, ou seja, quando determinados indivíduos já não conseguem intercruzar entre si, tá? E essas barreiras reprodutivas, elas marcam o processo de especiação. Da seguinte forma, aí a gente tem que ver que uma barreira reprodutiva, ela ocorre de maneira gradual, né, ao longo de um tempo evolutivo. E para que aconteça uma barreira reprodutiva, é preciso que tenha-se uma separação física. E normalmente essa separação física é conhecida como isolamento geográfico. Então, o isolamento geográfico acaba por ser um pré-requisito para a especiação, para que ocorra o processo de formação de uma nova espécie. Existem diferentes formas de ocorrer a especiação, tá? Uma delas é a especiação alopátrica. Alopátrica quer dizer pátrias separadas ou locais separados geograficamente. Então, ela também é conhecida como uma especiação geográfica, tá? E ela vai ocorrer de dois modos, ou por varicância ou por efeito do fundador. A especiação por varicância vai ter início quando, por exemplo, vai ocorrer uma variação climática, uma variação geológica, né? Surge ali uma barreira realmente intransponível. Então, vai ocorrer a separação de populações, né? A fragmentação dessas populações e ocorre esse processo, né, de mudanças genéticas através do tempo. Sendo que essas variações climáticas ou geográficas no caso, elas vão providenciar a barreira reprodutiva. Já o efeito do fundador ocorre quando um pequeno número de indivíduos se dispersa para um local distante, onde não há outros membros de sua espécie. Esse é chamado de efeito do fundador, tá? Esses indivíduos que vão se dispersando vão estabelecer uma nova população. Por isso que é chamado do fundador. É a fundação de uma nova população por um número X de indivíduos que se dispersou. Uma outra forma de especiação é a especiação simpátrica, tá?
que é o que diz que vai ser possível, sim, que haja uma especiação, sem que necessariamente tenha uma separação geográfica, né? Ou seja, simpátrica, que representa uma especiação no mesmo local. Quando diferentes indivíduos de uma mesma espécie, eles vão se especializar em determinados componentes ambientais, ou seja, você terá no mesmo hábitat, no mesmo local, deixa eu deixar assim, você terá no mesmo local componentes ambientais diferentes. Então, esses indivíduos acabam por selecionar esses hábitats. Bom, os processos básicos, os principais meios pelos quais ocorre a especiação são justamente a anagênese e a cladogênese. A anagênese, como eu já expliquei, é um processo pelo qual um caractere ele surge ou se modifica em uma população ao longo do tempo, ou seja, gradualmente, tá? Digamos que apareçam aí as chamadas novidades evolutivas e acabam essas novidades evolutivas, através do processo de seleção natural, elas vão sendo incorporadas nas populações. Já a cladogênese é a ruptura da coesão inicial, né, ou original de uma população. É quando essa população, elas se separam e não trocam mais gênese. Então, aqui a gente tem uma representação de como vai ocorrer a anagênese. A gente observa aqui uma espécie ancestral, tá? Que aí vai incorporando novas modificações ao longo do tempo, tá? E essas modificações lineares surgem por anagênese. Aqui, mais adiante, a gente também tem o processo de anagênese, né? Você tem uma espécie que vai adquirindo modificações ao longo do tempo, né? Vão surgindo novas características. Então, a gente tem aqui todo o processo de anagênese. Eu coloquei aqui essa figura de borboleta, que ela é bem comum nos livros do ensino médio. Então, anagênese é linear, é um processo gradual e linear. Tanto tem a representação para cá, como para cá, né? Também. Então, a gente observa que uma característica vai sendo incorporada, ou surgem uma novidade, ou elas vão se modificando ao longo do tempo. Então, esse processo gradativo chama-se anagênese. Já a cladogênese é a ruptura. Então, você tem aqui uma população inicial, eu vou grifar aqui, marcando essa espécie aqui, e de súbito há uma separação. Então, a cladogênese é essa separação da coesão inicial, que está representada por essa espécie aqui. Então, vai surgir o quê? Uma espécie A, totalmente diferente da espécie B que a gente observa aqui. Normalmente, no livro de ensino médio, a gente encontra esse diagrama aqui, representado por essas borboletas, essas mariposazinhas aqui, que vai explicar exatamente como é que ocorre o processo de anagênese e a diferença de anagênese para cladogênese. Então, cladogênese já ocorre a separação, então você já tem a formação de uma espécie A e uma espécie B. E a anagênese é o processo gradual em que faz, né, que leva uma determinada espécie ancestral a formar uma espécie diferenciada. Então, conhecendo esses mecanismos de especiação que acabamos de ver, a gente traz aqui a teoria do gradualismo de Darwin, ou simplesmente gradualismo. Bom, o ponto de vista de Darwin, né, dos darwinistas, diz que as mudanças evolutivas elas ocorrem de forma lenta e sucessiva, levando gradualmente à formação de novas espécies. Isso é o gradualismo filético ou simplesmente gradualismo, tá? Essa aqui é a forma de representação, né? O diagrama, como é que a gente vai representar uma árvore filogenética a partir
do gradualismo de Darwin. Então, ela vai ter mais ou menos essa forma em que aqui a gente tem a divergência morfológica, deixa eu trazer aqui mais para perto para a gente ver, a divergência, ou seja, as diferenças morfológicas, e aqui representado aqui é a linha do tempo, né? Então, eis que você tem um ancestral comum, e aí algumas diferenças morfológicas vão surgindo, até que ocorre o quê? O processo de cladogênese, tá? E aí cada linha dessa aqui representa a anagênese, a divergência morfológica dessas espécies. E assim, cada ramo desse vai representar uma nova espécie. A teoria do equilíbrio pontuado já postula de forma diferente do gradualismo. Enquanto que o gradualismo considera a evolução um processo lento e gradual, tá? Que vai acontecer pelo acúmulo de modificações, né? O equilíbrio pontuado já diz que vai ter períodos de milhões de anos em que as espécies vão estar em equilíbrio, ou seja, períodos longos de estase, né? De equilíbrio, em que não vai estar atuando nem ocorrendo seleção natural, não vai estar tendo mutações, né? Vai ter todo o equilíbrio. E esses períodos, eles são seguidos de especiações dicotômicas, ou seja, rápidas variações, rápidas especiações. E veja que eu coloquei aqui a setinha indo e voltando, porque esses períodos eles vão variar pontualmente. Então aqui a gente tem a representação gráfica, tá meio feiozinha, mas dá pra gente entender, né? Diferente aqui do gradualismo, né? O gradualismo, ele mostra que as mudanças, elas ocorrem de forma gradual. Vai ocorrendo, vai surgindo aí uma novidade, vai ocorrendo o processo de especiação de forma gradual. O mecanismo do equilíbrio pontuado já é diferente, né? Você tem equilíbrio, um tempo de estases, depois surge uma especiação de forma pontuada, entendeu?